Bom dia a todos, muito obrigado, operadora. Bom, gostaria de agradecer por estarem conectados na nossa teleconferência para apresentar os resultados do quarto trimestre e do ano 2021. Hoje me acompanham Solange Ribeiro, diretora-presidenta adjunta, Leonardo Gadela, nosso CFO, Eduardo Capelastegui, o diretor executivo de Control Patrimonial e Planejamento, Fulvio Machado, o nosso diretor de redes, e Renato Rocha, diretor adjunto de RI da companhia. Como é de costume, farei uma apresentação breve passando pelos principais destaques do ano 2021 e logo Leonardo vai apresentar com mais detalhe os resultados do trimestre e do ano. Para então passamos para uma fase de perguntas e respostas e concluir com algumas considerações finais. Vamos começar então passando para o slide número 4 para ver os principais destaques do nosso resultado. En cuanto a energía distribuida, en 2021, las nuestras 5 distribuidoras presentaron crecimiento, en la orden de un 3,7% aproximadamente, en relación con el año 2020, año que tiene características bien particulares de la situación de la pandemia. Mas lo importante es que el mercado de nuestras distribuidoras confirma la resiliencia que le tienen de cara a se recuperar rápidamente ante efectos como, por ejemplo, lo que fue la pandemia. En cuanto a EBITDA Caixa, por su turno, presenta un crecimiento de un 41% en relación a 2020. Claramente refleja esta mayor demanda que comentábamos y también un incremento de la parcela B proveniente de los reajustes y de las revisiones tarifarias que fueron efectuadas durante el año 2021. O avanzo también de los proyectos de transmisión, dada a su contabilización no criterio de FRS 15, y entrada también en la operación de Neoenergia Chafariz durante el segundo semestre del año, así como también una excelente performance de Neoenergia Termopernambuco durante la crisis hídrica que afectó al país el año pasado. En relación con los OPEX, tuvimos aquí un destaque muy importante, un crecimiento de 3% si desconsideramos Brasilia, que no estaba durante todo el año 2021, frente al año anterior. Más una vez, cumprimos claramente con nuestro compromiso que el crecimiento de OPEX tiene que ficar en baixo de la inflación, o que nos obliga a absorber el crecimiento de nuestra base de clientes, así como la entrada de operación de los nuevos proyectos, tanto de transmisión como eólico, y también los procesos de internalización de colaboradores en nuestro negocio de redes. El lucro ajustado fue de 4,4 billones de reais, un 57% mayor que en 2020. Otro resultado que claramente expresa la solidez del crecimiento de la neoenergia en estos últimos años. He de destacar, con todas las dificultades que 2021 troce, ejecutar un CAPEX de 9,4 billones de reais fue un grande desafío. Y fue fruto claramente de nuestra capacidad de ejecución y en decorrencia también los avances, los proyectos de transmisión, los proyectos eólicos, así como también los investimentos que hacemos en la expansión de nuestras distribuidoras y en los investimentos que hacemos para calidad de servicio. Por último, yo gustaría también destacar como alabanca de los resultados de 2021 los pasos que fueron dados en el crecimiento que tenemos de aquí para frente. Creo que destacar la entrada en operación del parque eólico de Chafariz con 471 megavatios, la recontratación de Termopernambuco en diciembre pasado en los leilados de capacidad, creo que es un fato muy importante que va a nos permitir colocar a usina y mantener a usina en funcionamiento a partir de 2026 por 15 años más. Y el lote 4 de transmisión que rematamos en los leilados de diciembre pasado, que va a nos permitir un crecimiento rentable para los próximos años. Todos estos 6 puntos que hemos destacado creo que son a base sustentable de los resultados que tenemos en el futuro. Gustaría también de pasar para el slide número 5, en donde podemos ver la evolución de nuestros resultados desde 2017. Si hablamos con atención, desde 2017, que es el año en que se produce la incorporación de Electro en la neoenergia y a Iberdrola consigue tomar el control de la compañía, sobre todas las ópticas, la neoenergia tenía presentado una performance de destaque. Vale la pena destacar, por ejemplo, a margen bruta, que de 2017 hasta 2021 casi que duplicó, atingiendo 97% de crecimiento con un CAR de orden de 19%, reflexo del crecimiento orgánico que tenemos en nuestras distribuidoras y en más recientes expansiones tanto en transmisión como en energía eólica y fotovoltaica. Yendo para las despesas operacionales, aquí una grande alabanca de creación de valor. El gráfico nos deja margen para ni una duda
en relación ao compromiso que temos con a disciplina de custos e a busca diaria de todo o equipo, tanto de la lideranza da dirección da compañía como de todos nuestros colaboradores, en capturar eficiencia. En todo este periodo crecemos un 4%, con un CAC da orden de 1%. A pesar de tener una inflación acumulada no IPCA de 28,2% y de 66,5% de IGPM, en todo el periodo de 2017 hasta 2021. En este periodo hemos absorbido 1,1 millones de clientes, de nuevos consumidores, na nosa base de las 5 distribuidoras. Tenemos 4.602 nuevos colaboradores incorporados na plantilla do grupo, além de absorber también todas las despesas advindas da operación dos nuevos proyectos de transmisión y de eólica que tienen iniciado su operación en este periodo. O EBITDA es un buen reflexo de esta situación. Creció 169% desde 2017, con un CAC de orden de 28%, y finalmente destacar un crecimiento de lucro que tiene un expresivo crecimiento de 642%, con una CAC de orden de 70%. Esto muestra un crecimiento sólido, un crecimiento sustentable y con creación de valor para nuestros accionistas. Y ese es el futuro que a gente está construyendo hoy para Neoenergia. Vamos a pasar ahora a la slide número 6 para ver la evolución de nuestros proyectos de transmisión. Uno de los grandes destaques del año 2021, como teníamos finalizado desde el comienzo del año, fue el que sería un año de entregas. Y así fue en el ámbito de transmisión. Concluimos todos los proyectos que teníamos leilado en los 2 leilados de diciembre de 2017. A línea de Dourados, y entregamos también el lote de energía de Santa Lucía, que es lo que permite el escoamento de energía do Parque Chafariz y posteriormente a energía do Parque Lucía, o Parque Fotovoltaico, y de la línea de Jalapão, con más de 700 kilómetros, a mayor línea que el Grupo Neoenergia tiene en operación en este momento en Brasil. En relación con los 4 lotes de abril, él tiene una RAP que incorporamos ya anual de 117 millones de reais. Concluimos estos proyectos con 15 meses de anticipación en relación con el plano ANEEL y un saving de orden de un 20% en CAPEX. Ya en relación con los 2 lotes que arrematamos en abril de 2017, él les libera una RAP de 212 millones de reais anual y concluimos con una anticipación de 15,6 meses en relación con el plazo que ANEEL colocó en el leilado, y un saving de 33% de CAPEX también en relación con que ANEEL colocó en el leilado. Todos esos lotes, estos 6 lotes, confirmaron claramente las premisas que teníamos en nuestro plano de negocio, asegurando el retorno de 2 dígitos. En cuanto a los lotes que están en construcción de diciembre de 2018, así como de diciembre de 2019 y diciembre de 2020, y también diciembre de 2021, en donde ya iniciamos el licenciamiento ambiental, seguimos avanzando, ya sea en proceso de licenciamiento ambiental, ya sea en construcción, y estamos mirando entregas para el segundo semestre, final del primer semestre de 2022, inicio fundamentalmente del segundo semestre de 2022. Destacar, como señalizaba, en relación con el lote 4, la construcción de los compensadores síncronos en la subestación en Minas Gerais. Ya fechamos la compra de los compensadores síncronos con General Electric, aprovechando una buena janela de negociación, y ya iniciamos el proceso de licenciamiento ambiental, con lo cual tenemos buenas expectativas de que este proyecto irá muy bien en cuanto a plazo, confirmando las premisas que teníamos en nuestro plano de negocio. Pasando para el slide número 7, haciendo un análisis de nuestros proyectos de energías renovables, también con mucha satisfacción entregamos el complejo eólico Chafariz, en la Paraíba, que está contribuyendo con 66 millones de reais ya en el EBITDA de 2021. Comenzamos 2021 con cerca de 500 megavatios en operación y hemos concluido con 1 gigavatio. Y tenemos la expectativa de concluir en 2022 con acima de 1,6 aproximadamente gigavatios en operación de energías renovables. El parque fue entregue con una significativa anticipación frente al plano de negocio, y con un CAPEX que es totalmente adherente a lo que teníamos previsto. Nuestro complexo ITIS, que es el parque que estamos en construcción en este momento, también se encuentra en un estadio avanzado, ya con 100% de las fundaciones concluidas, y porque nos está permitido comenzar de manera anticipada a montar ya de 9 aerogeneradores. Contamos con 60% de la línea de transmisión que está pronta para escoger energía, y tenemos 75% de la subestación
também já concluída. A previsão de entrada em operação para este parque Oitis continua sendo no final do primeiro semestre e início do segundo. Terá no final de seu ramp-up 566,5 megavatios e tem, como temos destacado, 96% dessa energia dedicada ao mercado livre e já está vendida até 2026. Nosso parque solar Lucía, também de 149 megavatios pico, cuja previsão de entrada em operação é para o segundo semestre de 2022, apresenta expressivos avanços no início da montagem das estruturas das placas, na execução da subestação e também da linha de transmissão. E vale aqui também destacar a obtenção do ex-tarifário, que vai nos permitir que todos os módulos que sejam adquiridos vão ser sem tarifa de importação. Também 100% desta energia do parque fotovoltaico está vendida até 2026 no ACL. Como podemos observar, 2021 trouxe belas noticias em relação às nossas entregas e em linha com o que tínhamos sinalizado desde nosso IPO em 2019. Na slide seguinte, gostaria de compartilhar com vocês os avanços no turnaround da Neoenergia Brasil. Os principais destaques nesta matéria são em relação com perdas. Fomos para o quarto trimestre consecutivo de redução das perdas em Brasília. Com isso, o índice de perdas totais de 12 meses fechou o ano em 12,73%. Seguimos muito focados no enquadramento e na superação do limite regulatório, o que deve ocorrer já no início de 2023, adiantando praticamente em um ano o nosso plano de negócio. Em relação com o OPEX, cabe destacar que está em curso uma readequação do headcount da companhia. Lançamos um programa de demissão voluntária em 3 etapas, agora a última conclui agora no mês de março, e seguimos avançando na reestruturação do processo para imprimir nossa cultura de segurança, nossa cultura de eficiência e a nossa cultura de obtenção de resultados. Tudo isso para chegar o mais rápido possível na eficiência de OPEX que temos planejado. Fechamos 2021 com uma redução expressiva de 37% em relação ao PMSO de 2020, se desconsideramos evidentemente a despesa não recorrente de 38 milhões de reais correspondiente ao PDB que está neste momento em prática. Em relação com a arrecadação, que era um dos grandes desafios também, temos colhido bons retornos. Retomamos o corte em todas as classes desde abril, logo que conseguimos derrubar uma liminar que proibia o corte em Brasília. Desde então, fizemos 95.000 cortes, agregando 159 milhões de reais de receita. Fizemos também, para melhorar a arrecadação, 46.000 negociações, arrecadando 88 milhões. O índice de arrecadação com isso foi de 92,47 no trimestre e está em 93,4 desde a nossa entrada. Agora, quero passar a palavra para nosso CFO, para Leonardo, quem vai nos fornecer maiores detalhes dos resultados do quarto trimestre e do ano 2021. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Bom, como o Mário adiantou, fechamos o ano de 2021 com um resultado muito forte e com um crescimento bem acima do mercado. Eu vou focar aqui a análise principalmente no quarto trimestre, que também foi um trimestre muito positivo e consistente como os demais. Então, no slide 10, nós observamos a evolução de 27% da margem bruta consolidada no trimestre. Foi puxada principalmente aí pelo efeito dos reajustes e revisão tarifárias na parcela B, Neoenergia Brasília, na comparação, melhor resultado em renováveis, com a entrada completa do complexo Chafariz e também o resultado de liberalizados. No ano, esse avanço foi de 38%. No quarto TRI, apresentamos uma excelente performance na linha de despesas operacionais, com crescimento de 2%, comparado com o quarto TRI de 2020, e se desconsiderarmos aqui o efeito da consolidação de Neoenergia Brasília, essa variação cai para 7%, 7% de queda aqui na comparação entre os trimestres. Portanto, aqui absorvemos toda a pressão inflacionária no período, que foi na casa aí de 2 dígitos, o aumento do número de clientes, novos colaboradores e novos negócios em transmissão e renováveis. No ano, se descontarmos o impacto positivo de 2 arbitragens da holding no primeiro trimestre de 20 e a consolidação da Neo Brasília, essa variação foi de 3%, que reforça o nosso êxito na gestão eficiente dos custos. Passando para o EBITDA, no slide 11, observamos um aumento no quarto TRI de 15%, alcançando 2,4 bi. E aqui é importante destacar que esse valor está afetado pelo ajuste não caixa da nossa participação em Belo Monte. Como sabem, em razão da nossa estratégia de desinvestimento, que está em andamento, no final de 2021, nós classificamos o ativo
como disponível para venda e por isso fizemos um ajuste a mercado, reduzindo o valor em 482 milhões de reais. Assim, se expurgarmos esse efeito caixa, né, desse ajuste em Belo Monte e os demais itens não caixa, como VNR e FRS 15, a variação do EBIT da caixa é de 60%. Então, um crescimento realmente muito forte no trimestre. No ano, essa variação do EBIT da caixa foi de 41%. No trimestre, o lucro líquido foi de 635 milhões, mas, novamente, expurgando esse efeito da marcação a mercado de Belo Monte, ele teria atingido 1,1 bi, e, assim, um crescimento de 12% no ano, 12% no TRI, e no ano, 57%. Passando agora para o CAPEX, no slide 12, no quarto TRI realizamos um total de 3 bi de CAPEX, sendo 1,1 em distribuição, 739 milhões no avanço das obras de transmissão e 1 milhão em eólicas, marcando a entrada completa da operação de Chafariz e o avanço das obras em Oitis. Concluímos 2021 com CAPEX de 9,4 bi, conforme previsto no nosso plano de negócio, confirmando mais uma vez nossa capacidade de execução. Slide 14, entrando agora no segmento de redes, nesse slide nós observamos a variação da energia injetada nas 5 distribuidoras, conforme já antecipamos aqui em comunicado ao mercado. Então, o quarto TRI não foi um trimestre que apresentou uma demanda forte, principalmente por conta das temperaturas baixas. No entanto, no ano, seguimos com uma boa performance em todas as distribuidoras, o que demonstra uma recuperação consistente de mercado. Passando para a energia distribuída, no slide seguinte, apresentamos aqui a evolução dessa energia distribuída nas 5 distribuidoras, também como já antecipado, via comunicado. E no trimestre, as distribuidoras apresentaram um crescimento de 3,8%, considerando aqui na comparação a Neoenergia Brasília, no proforma do quarto TRI de 2020. A energia distribuída ela cresceu bem acima da injetada, basicamente por 2 fatores, né? Sendo o primeiro deles a mudança na regra de faturamento para clientes do Grupo A, né, que foi a resolução 863 em 2020, e também a tendência positiva aí de redução de perdas que a gente tem percebido e a gente vai falar a seguir. O número total de consumidores ele atingiu 15,7 milhões, portanto um incremento de 361 mil, considerando novamente a Neoenergia Brasília no proforma, e no ano o crescimento da energia distribuída foi de 6,2% e 16,2% sem considerar a Energia Brasília. Passando agora para perdas, no slide 16, tivemos novamente um trimestre de ótima performance, com tendência de redução de perdas em nossas distribuidoras. A Coelba apresentou o 5º trimestre consecutivo com redução em perdas. Neoenergia Pernambuco ela está 1% abaixo do quarto TRI de 2020. Electro e Cosern seguem enquadradas com um dígito de perdas e, como o Mário comentou, a Neoenergia Brasília vem apresentando reduções já há 4 trimestres consecutivos, né, desde que assumimos o controle e se aproximando cada vez mais do limite regulatório. Slide 17, falamos aqui da PCLD. Então, aqui tivemos novamente uma performance muito boa em relação à inadimplência. A PCLD ela permaneceu em linha com o nosso patamar pré-Covid, atingindo aí um nível de provisão no consolidado de 103 milhões no trimestre. Então, uma tendência que a gente pode observar muito consistente em todas as distribuidoras, como dá para perceber no gráfico, reforçando o sucesso aí de todas as ações realizadas de corte e cobrança, que foram retomadas somente no 3º trimestre de 2020, estão destacadas aqui ao lado direito, essas ações, algumas dessas ações estão destacadas aqui ao lado direito. Em relação à DEC/FEC, no slide 18, mostramos a consistente melhora dos indicadores de qualidade, tanto o DEC como o FEC, em nossas distribuidoras, apesar desse último trimestre ter sido um trimestre que enfrentamos aí fortes chuvas em várias das nossas regiões. Então, tivemos ali algumas pequenas variações ali no FEC, mas de uma maneira geral uma tendência bastante positiva em todas elas. E passando agora propriamente para o resultado de redes, né, no slide 19, observamos aqui uma evolução de 24% na margem bruta no trimestre, que foi puxada pelos reajustes e revisão da parcela B,
o efeito, né, da consolidação de Neoenergia Brasília, também aí os efeitos não caixa do VNR e do IFRS 15, e no ano o crescimento da margem bruta foi de 37%. O OPEX, novamente, aqui foi um destaque no trimestre, né, com um crescimento de apenas 4%. Se desconsiderarmos o efeito da consolidação da Neoenergia Brasília, nós percebemos aqui uma queda de 7% nessa variação, então uma comparação entre trimestres, uma queda de 7%. E no ano, observamos aí uma performance, uma variação de 0,7%, ou seja, ficamos aí com o nosso nível de OPEX flat, na comparação entre anos. Então, isso confirma uma gestão eficiente de custos e uma capacidade de absorver a pressão inflacionária, né, que foi forte aí ao longo do ano, e o aumento aí do número de colaboradores, fruto da primarização que fizemos aí ao longo dos anos. Entrando no EBITDA, no slide seguinte, slide 20, a gente observa aqui que dessa forma o EBITDA de redes ele cresceu 30% no trimestre, atingindo aí 2.544, mas expurgando os valores não caixa, né, o VNR e o IFRS 15, o crescimento do EBITDA da caixa ele foi de 49%. Então, no trimestre, 36% no ano. O lucro do negócio de redes ele alcançou 1,1 bi no trimestre e 4,2 bi no ano, um crescimento de 44%. Bom, passando agora para o slide 22, aqui apresentamos um resumo do resultado dos segmentos de renováveis e de liberalizado. No trimestre, renováveis apresentou um crescimento de 20% e no ano, descontando esse efeito, tivemos também, descontando esse efeito e assim como o efeito da repactuação do GSF, né, que foi um efeito positivo de 222 milhões, o aumento desse EBITDA foi de 31%, alcançando 781 milhões de reais no ano. O EBITDA de renováveis, né, combinando aí geração hídrica e geração eólica. Então, no ano, o EBITDA da geração hídrica ele foi impactado, né, tanto pela marcação do mercado de Belo Monte e pela contabilização do efeito da repactuação, expurgando esses dois efeitos, foi de 374 milhões. Então, que demonstra a baixa volatilidade do nosso resultado dos ativos hídricos, né, o nosso modelo, né, que temos aí PPAs de longo prazo e seguro GSF, temos Itapebi, que fica descontratado. Então, a gente vem observando uma volatilidade muito baixa aí no resultado de geração hídrica. E em eólicas, o EBITDA no ano ele alcançou 407 milhões, então um crescimento de 37%, principalmente em relação da entrada antecipada de chafariz ao longo do segundo semestre, né, que agregou 66 milhões de reais de EBITDA em comparação aí com o ano passado. O segmento de liberalizado apresentou um EBITDA no trimestre de 210 milhões, então novamente é um resultado bastante forte, um aumento de 209 milhões comparado com o quarto tri de 2020. Tivemos no trimestre a forte performance de Termopernambuco, né, que alcançou um EBITDA de 199 milhões, e além disso a nossa comercializadora, a ANC, apresentou também melhores margens, alcançando um EBITDA de 10 milhões. Então, no ano, o crescimento do EBITDA de liberalizado foi de 92%. Bom, e aqui eu passo para o meu último slide, aqui no slide 24, para falar da estrutura de capital. Então, aqui a gente percebe que concluímos 2021 com uma dívida líquida de 30,7 bi, basicamente pela realização do maior CAPEX, né, conforme o nosso plano, e o aumento também dos custos com compra de energia, né, no final do ano. Tivemos ali a pressão nesses custos por conta da crise hídrica. Porém, aqui o forte resultado fez com que a nossa relação de dívida líquida e EBITDA permanecesse bastante controlada, fechando o ano aí em 3,12 vezes dívida líquida e EBITDA.
Para o ano de 22, esperamos uma alavancagem nesse patamar, né, por conta ainda da execução do nosso CAPEX de 2022, que vai permanecer nesse patamar que tivemos em 2021, mas ainda assim, a alavancagem fica abaixo do que a gente tinha previsto originalmente no nosso plano. A estrutura da nossa dívida segue nos dando bastante conforto, já que ela está muito bem distribuída, alcançando aí um prazo médio acima de 5 anos. Em 21, desembolsamos um total de 15,8 bi em novas captações e, apesar, claro, do aumento do CDI e do IPCA, nós temos obtido condições muito competitivas, né, os spreads muito favoráveis juntos a diferentes fontes de financiamento. O exemplo mais recente aqui foi o novo contrato assinado com o DEI, né, nós já tínhamos assinado um contrato com o DEI na Hold, na Neoenergia, e assinamos um novo contrato de 200 milhões de euros para desembolso agora em 2022, em condições bastante atrativas de prazo e custo. Então isso nos dá muita tranquilidade para a execução do nosso plano de captação para 2022, que será menor do que a nossa necessidade em 2021, né, ainda que seja um plano robusto, e reforça a segurança que com a nossa estrutura de capital, né, que ela está adequada para suportar para a conclusão desse ciclo de CAPEX em 22. Então, eu concluo aqui e passo de volta aí à operadora para abrir para o Q&A. Obrigado.